Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Hoje eu tô aqui com a moça do agro, ex-agro, né? Quem assistiu aí o nosso último episódio sabe do que eu tô falando. Mariana Pérez, nossa diretora de operações aqui na Produtividade Financeira, nossa mentora de produtividade e gestão de tempo. Que alegria ter você aqui, que felicidade. Tava de férias, é? Tava de férias nada, meu filho. Vários projetos, tocando aqui, diferentes frentes. Você sabe muito bem, você sabe muito bem. E ó, quem sentiu saudade do Penco, já coloca aí no chat, viu? O Penco aí fez uma participação especial. Ele queria botar uma peruca pra parecer contigo. Você falou, não, vai você mesmo que a galera já te conhece, né? Bom demais. Não deixaram. Fala pra gente, Mariana, o que a gente vai falar hoje? Qual que é o tema do nosso episódio de hoje? Renan, o papo hoje vai ser direto e reto. Pra gente entender o que fazer quando uma ação cai. A gente está vendo esse movimento, né, no mercado, uma grande ação aí onde muitos investidores têm essa ação na carteira, teve uma queda acidentada aí nos últimos dias e bate um desespero, é a pergunta que a gente mais recebe. E agora, o que eu faço? Eu vendo, eu compro? Como que eu sei se é um bom momento para comprar, para vender? Então, hoje a gente vai ser bem direto, bem objetivo e entender o que fazer e como agir, como se comportar quando uma ação cai. Muito bom, excelente, né? É uma dúvida muito recorrente. Aqui é um momento que na última semana, de fato, uma grande empresa, que é o Banco do Brasil, teve ali em um dia, desvalorizou praticamente 12%, um pouco mais de 12%, em um único dia. Então, muitas pessoas estão preocupadas. E agora, ó céus, né? E aí, cara, vai quebrar o Banco do Brasil, eu vou vender, eu vou comprar, enfim, né? Porque sempre tem a máxima de compre na baixa, né, e venda na alta. E aí, tá na baixa, eu compro. Mas é porque caiu 12% porque ela tá ruim, teve algum problema. Então tem muitos disse-me-disse, né? E todo mundo tem razão, né? A real é essa. Então, o importante é você saber qual é a tua razão. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de investir em ações. Porque quando a gente investe em ações, a gente se torna sócio daquelas empresas. Não é, eu tô comprando um papel. Eu oriento os meus alunos, investidores de Profit, quando a gente está ensinando eles, nunca falarem, eu comprei o papel da Petrobras, comprei o papel do Banco do Brasil, o papel da Vale. Não é um papel. Você está comprando participação acionária daquela empresa. Ainda que seja minoritária. Mas quando você começa a trazer isso, você já traz o modelo mental Profit. Total. Porque pensa, eu estou comprando um papel, eu não quero nem saber o que está acontecendo. Você não engaja, né? E é o que eu falo, inclusive na gestão de tempo. A importância de você engajar com a sua agenda para que você tenha esse envolvimento. Senão você abandona, você deixa de lado. Exatamente o mesmo princípio de mentalidade. Tem que ter um porquê por trás de tudo, né? Se não tiver, a gente fica só deixando a vida levar. Essa que é a real. Então, quando a gente fala de ações, beleza, eu invisto no Banco do Brasil. Você tem que entender o que aquele banco faz. Qual que é o principal core dele, ou seja, qual que é o principal carteira de crédito dele. Isso é importante. Por quê? De acordo com o cenário, vai dizer se é bom ou se é ruim, né? Então, por exemplo, duas ações do mesmo setor, no mesmo período, praticamente, uma teve uma queda de 12% e a outra subiu mais de 6%. A gente está falando de Banco do Brasil e Bradesco. Duas que eu tenho na minha carteira. E o porquê isso se é o mesmo setor? Então, aqui a gente já olha e fala assim, ó, não tem nada a ver com o setor. Porque se fosse setorial, cairia todo mundo, né? E aí a gente tem que investigar. Será que perdeu os fundamentos? Será que teve algum resultado ruim? Será que teve algum disse-me-disse do governo? Né? Banco do Brasil é um banco estatal, então assim, a maior participação societária é do governo federal. Então, tem sempre esses vieses, né? Então, o ponto principal o que aconteceu? A gente precisa entender. Nenhuma ação cai do nada. Não existe esse do nada. Do nada. Do nada a ação caiu 12%. Não é do nada. Tem algo por trás, né? Pode ser que ela tá muito boa e todo mundo tá vendendo, mas a empresa que é boa, ninguém quer vender assim de uma vez. A gente vai vendendo aos poucos. Mas aqui, se você for olhar, a queda que teve, se eu não me engano, foi no dia 16 de maio. E no dia 16 foi o dia que teve um fato relevante do Banco do Brasil, dizendo, na verdade, compartilhando o resultado do primeiro trimestre de 2025. Então, ali está muito claro que foi algo relacionado ao resultado.
Então, eu tô trazendo aqui para um leigo bem tranquilo entender. Não precisa saber se o EBITDA aumentou, o EBITDA caiu. Não, simplesmente é algo relacionado ao resultado. Por quê? No mesmo dia, não tem coincidência que foi divulgado os resultados do primeiro trimestre de 2025. As ações do Banco do Brasil caíram. É dali. Então aqui você já trouxe, né, alguns insights. Então, primeiro, olhou setor? Não é setor. Segundo, tem algum problema de governança, né? Principalmente quando a gente fala de alguma coisa estatal, algum fato político? Também não. Aí você foi, né, para o fato relevante de divulgação de resultado. Perfeito. Exato. E aqui, você precisa se blindar. Porque toda vez que cai, a nossa emoção é muito abalada. Pensa, 12%. Se a gente parar, hoje a renda fixa está na 14,75%, mas o normal ali a gente busca sempre até na Bolsa de Valores de 12%, que é um número mágico, né? Que a gente fala 1% ao mês. Você perder em um dia o que, por exemplo, os juros dos Estados Unidos não está isso no ano. É uma coisa considerável. Então a pessoa começa a sentir palpitação, ela fica preocupada, será? Então o primeiro ponto é, cuida da tua mente. Por isso que é importante você ter inteligência emocional. Porque a partir do momento que caiu, também não é, caiu, vou comprar mais. Muita gente falha achando que é malandro. Por quê? Não, compra na baixa. Nem sempre é bom só porque caiu. Então a gente precisa investigar. Pode ser uma oportunidade? Pode. E aparecem várias vezes. Mas pode ser que a empresa está muito ruim. Né? Eu ouvi muito Magazine Luiza. Magazine Luiza subiu pra caramba, 1.000 e tantos % nos últimos 5 anos. Ela começou a cair. Aí a galera, não, oportunidade, ela já subiu. Oportunidade. Eu falei, foge. Furada, Bino. Né? Sai dessa. É cilada. Cilada, Bino. Ou seja, conclusão. Tá lá. Foi o que foi. Oi, a mesma coisa. Não, Oi e tal. Não sei. Caiu. Então, por quê? Porque olha para os números. Eu ia falar, e como é que a gente sabe? Como é que a gente olha isso, né? Olha como que números. eu sei se Magazine Luiza é ou não uma boa oportunidade? Vamos pensar o seguinte, Mariana. Como é que eu sei se você está saudável ou não? Indicadores, exames. Mas se você não faz exame, como é que eu vou saber? Eu vou ter que olhar para você e de forma intuitiva falar, não, o cabelo dela tá legal, a cor da pele parece que tá bacana, né, e tal. Eu acho que tá bem. E às vezes você tá bem por fora, não por dentro. Só que o que vai me dizer são os exames. Você precisa fazer exames, que vai vir uma série de indicadores. E aqueles indicadores têm me dizendo se você está bem em tal coisa, mal em tal coisa, bem naquilo outro. Então, eu consigo setorizar aqueles indicadores para eu saber qual é a melhor performance, qual é a área que você está, ou o que precisa ser melhorado. Para você poder trabalhar ali. Beleza. Nas empresas é a mesma coisa. Quais são os indicadores? Como é que está a saúde financeira? Como é que está o endividamento? Se está controlado, se não está? Como é que está o giro de capital? Como é que está a distribuição de dividendos? Como é que estão os lucros nos últimos 5 anos? Como é que está a operação, né? A própria operação, se está, enfim, defasado, alguma coisa, algum problema de setor, alguma coisa assim. Então, se você não olhar para os números, não tem como adivinhar. Você vai só... mas eu lembro quando eu comecei a investir, eu pensava assim, cara, eu gosto muito do Itaú, que eu sou cliente de lá. Então eu vou comprar. Aí, sabe, umas coisas assim e que não tem nada a ver, por exemplo, Magazine Luiza. Cara, eu sou fãzaço da operação deles. Você pede hoje, às vezes no mesmo dia tá lá em casa. Alguma coisa que eu peço, sabe? Delivery, essas coisas. Eu fico impressionado. Você acaba de comprar, já vem lá aquele app da Lu lá, sei lá. Já falou, seu pedido já tá... Né? Esqueci o nome. Eu ia falar tia Lu, nossa aluna, né? Mas aí já aparece lá e tal, e fala, seu pedido já tá sendo preparado, tal. Eu, beleza, daqui a pouco já foi enviado. Caramba! Então, assim, se fosse por isso, eu compraria. Mas não, eu gosto dela como cliente. Mas como sócio, ainda não. Por quê? Primeiro é um setor que não me agrada. Varejo, a margem é muito apertada. Qualquer deslize é um problema. E aí, os indicadores, os números não estão mostrando que eles estão saudáveis. Então, eu, nesse momento, estou fora. Quando a gente olha para o Banco do Brasil, aí a gente vai olhar lá o fato relevante. Quais foram os pontos principais? Primeiro, o mercado tem muita influência também. Por quê? O que é a Bolsa de Valores? Nada mais é do que uma feira livre, onde pessoas querem comprar e pessoas querem vender. E o preço, cada um que diz qual o preço que quer comprar e o preço que quer vender. É igual a banana, R$5. Tu vai no início da feira, tá caro. Tu vai no final, tá a tia pra lá e tá aqui, R$1. Quanto? Tudo aqui, leva, o caixote, R$1. Beleza, aí tu leva. Então, depende muito o preço que a pessoa quer vender e o preço que ela quer comprar. Quando tem algo que não é o esperado do mercado,
e as pessoas começam a vender, o que acontece? O preço cai. Porque é muita gente vendendo aquela ação. Logo, o preço começa a cair porque tem pouca gente querendo comprar. E o inverso é a mesma coisa. Quando tem muita gente querendo comprar e pouca querendo vender, o que acontece? O preço sobe, fica mais valorizado. Quando a gente olha, nossa, caiu. Primeiro, os principais fundos de investimento que tem Banco do Brasil na sua carteira estavam com expectativa de crescer, ter o crescimento, né, no lucro líquido relacionado aos últimos trimestres e até o primeiro trimestre do ano anterior, que é o que normalmente eles comparam. E, na real, o que veio foi menor. Ainda está na casa dos bilhões, né? Mas foi menor do que o primeiro trimestre de 2023 e o trimestre anterior, que foi o quarto trimestre de 2024. Quando você olha para isso e fala, eita, o lucro diminuiu. Se o lucro diminui, vai pagar menos dividendos. Ou a operação tá ficando ruim. E aí vamos ver, por que o lucro diminuiu? Aí quando você vai olhar, o faturamento aumentou. O faturamento é o quanto de crédito, vamos dizer assim, que é banco, né? É o quanto de venda eles fizeram. Mas no final das contas, ou a despesa ficou muito alta, ou aquele faturamento não entrou, de fato, no caixa. E aí quando a gente vai ver, a gente olha muito pro banco na parte de inadimplência. E aí você vai ver. O Banco do Brasil ele tem algumas carteiras, né, de crédito. Pessoa física, pessoa jurídica, agro, e aí tem empresa, tem alguns campos, né? O agro, mais ou menos, é 33% da receita como um todo, né? Então ela é bem forte no agro. Que foi o que fez crescer bastante lucro e faturamento. Mas se você for ver, agro, pessoa física, pessoa jurídica, todos aumentaram a inadimplência. Só que quando você olha o número, não ultrapassou 10% a inadimplência. Então, olhando para isso, eu como sócio não me preocupo agora. Por quê? Eu vejo que isso é um ponto para o banco. Provavelmente o conselho já está analisando para ver o que vai fazer e tudo mais. Quando é do agro, normalmente tem alguma coisa, uma terra que está arrendada, alguma coisa que eles podem recorrer para trazer uma grana. Então, nada não tem almoço grátis, né? Não tem. O que pode demorar um pouco mais, um pouco menos, né? Tu veio dessa área, tu sabe disso. Então, principalmente grandes... pessoa física menos, né? Botam negativado e tal. Mas quando é pessoa física, jurídica, e principalmente a galera do agro, cara, eles pegam investimentos altíssimos. Então, eles colocam alguma coisa ali como se fosse, tem um terreno, tem uma casa, tem um trator. Sempre tem uma garantia, né? A maioria das vezes. Então, essa garantia ele pode liquidar em algum momento e tá tudo certo. Então, não é uma preocupação nesse momento. Mas o resultado ficou menor. Isso é fato. Não dá pra falar, não, o resultado tá bom. Não tenho essa visão de querer, porque o Banco do Brasil sempre foi bom e agora vai continuar, porque aí você pode cair numa cilada de vai caindo. Aconteceu isso comigo com o Cielo. Lá atrás, Cielo e tal. Aí, não, esses fintechs estão chegando, a maquininha. Eu falei, não, líder de mercado, mais de 90% e tal. Quando eu fui ver, lá embaixo. Até recuperar foi doloroso. Então, primeiro ponto não case com uma ação e fique envezado achando que ela caiu e tá tudo bem. Não. É um alerta, sim. A inadimplência aumentou e o lucro diminuiu. Então tá aqui no meu radar. Mas quando a gente olha, isso impacta muito? No meu olhar, não. Por quê? Aumentou a inadimplência, mas não foi nada desenfreado, assim, de uau, tá 20% de inadimplência, 15% de inadimplência. Não, tá bom. Ainda assim, o lucro tá na casa dos bilhões. Tem muito caldo ali. Então, ele performou pior, mas é como se fosse um menos pior. Porque tá muito bom, não é que deu prejuízo, entendeu? Então, tem esses dois olhares. O Banco do Brasil não deu prejuízo no primeiro trimestre de 2025. Ele tá com lucro e um lucro bilionário. Mas performou de maneira inferior à expectativa e os resultados anteriores. Beleza. E o fato principal é o aumento da inadimplência. Olhei, identifiquei. Isso para mim pesa ou não pesa? Pô, beleza. Pesa, mas em seguida o Banco do Brasil já mandou outro fato relevante distribuindo o JCP, que é o juros sobre capital próprio, de não sei quantos bilhões. O que vai acontecer? O que aconteceu? Caiu 12%. Agora eu acho que está uns 13%, só esse mês, 13% alguma coisa antes da gente entrar aqui. Mas nos últimos 3 dias, ele já vem uma tendência de alta. Por quê? Provavelmente muitos fundos venderam a posição, saíram mesmo, e agora vão recomprar. Por quê? Deu aquela queda, vão recomprar para receber dividendos. Até o dia 2 de junho, que é a data com. Sem contar que vai ter muita boiada, porque a galera só compra as ações quando tem dividendos e vende no dia seguinte, só para ter direito ao dividendo. Ele não olha para a construção.
E quando eu olho para isso, hoje mesmo, né? A gente estava aqui gravando os vídeos. Falei, eu vou comprar mais Banco do Brasil. Porque ela tá voltando a subir. E daqui a pouco ela vai voltar pro meu preço médio e eu perdi a oportunidade de comprar mais barato. Porque o meu foco é no olhar nos dividendos. Então, quando a pessoa tem esse olhar e tem essa clareza, ela entende, agora sim é uma oportunidade. Porque o meu preço médio ficou acima do que está agora e eu posso comprar mais barato e ter mais ações a um preço menor do que eu paguei lá atrás. Beleza. Agora, se tivesse qualquer outro tipo de problema ou aumentou em 50% a taxa de inadimplência, já vem aumentando com muita frequência de 50% em 50%. Opa, peraí, sinal de fumaça. Eu vou sair fora, mesmo realizando um prejuízo. Então, tem que ter essa maturidade de olhar e falar, ó, tá na hora de sair. Quando que eu saio de uma ação? 2 momentos principais. Quando eu vendo, né, que eu falo saio. Primeiro, ela não tá mais performando da melhor maneira que a gente acredita que ela deveria performar. Ou seja, está começando a dar prejuízo. Deu prejuízo, para mim, já não funciona. Tem que ter uma coisa muito clara para eu continuar com ela. Então, deu prejuízo, para mim, já não funciona. Se a empresa divulgou o resultado e deu prejuízo, isso. Tá. Então, assim, para mim, a não ser que tenha algo, por exemplo, eu tenho Agro 3, né, na carteira. Teve um período que a safra é diferente. E aí você entende que, cara, aquela safra foi ruim, mas aqui tem uma outra safra que ela vai explodir, vai recuperar aquilo no ano, vai dar certo. Beleza. Entendeu? Às vezes a gente brinca, né? Que às vezes o resultado ele é divulgado quando o dinheiro está na terra. Então, o dinheiro está lá na terra, não virou safra ainda, não teve colheita. Então, teve um custo muito grande, mas não teve o resultado ainda. Então, quando a gente olha o resultado seguindo o calendário fiscal normal, às vezes tem esses números mesmo. Então, assim, é um ponto de entendimento. E aí, é um setor, é uma característica de empresas do agro. Outras empresas, normal, trimestre e tal. E é entender também, porque assim, se uma empresa costuma... Tem empresa que é assim, frequente. Primeiro trimestre dá prejuízo, por exemplo, né? Todo primeiro trimestre. Só que nos outros arrebenta e no final dá lucro. Beleza, você entende que é uma... às vezes é uma periodicidade. Tá dentro do modelo, né? E aí tá tudo bem. Então, por isso é importante você conhecer aquele modelo de empresa, sabe? Se você não entende, não conhece, acaba ficando refém. Ah, deu um negocinho, deu errado. Então, assim, pra mim a empresa tá com resultado negativo. Não necessariamente num trimestre, mas ela tá com resultado, a performance negativo. Pra mim já não funciona. Por quê? Eu, como sócio, eu não recebo prolabore, porque eu não trabalho na empresa. Eu tô buscando o quê? Lucro. Lucro. Distribuição de lucro. Então, pra mim, não faz sentido uma empresa que não tá distribuindo lucro porque ela não tá lucrando. E se ela não lucra, o que acontece? O preço dela cai, porque as pessoas não querem comprar. Então, eu vou perder patrimônio e eu vou perder os dividendos. Os dividendos. E aí, nesse momento, eu tô fora. Perfeito. Perder tá os indicadores, fora. E claro, falei um que é o lucro, mas vários outros indicadores, né? E o segundo momento é quando subiu demais e eu entendi que ela tá super valorizada. Olhando para os números, porque os números mostram pra gente também. Tem uma coisa que às vezes é surreal, você fala, cara, ela não vale isso que o mercado tá precificando. Uma hora o mercado reajusta. Então, às vezes, ela dá aquela pancada Pico. lá, e aí todo mundo, cara, é agora, vai subir mais, vai subir mais. Aí tu olha os números, cara, não tem nada aqui em base, tá aquilo lá, cara, foi alguma notícia, foi alguma coisa que alguém falou, sabe? Tipo, que deu aquela... E aí, cara, aí eu tô fora também. Eu saio, espero ela voltar a ser uma boa empresa e aí eu entro de novo. Você sai para aproveitar essa oportunidade da alta. Você fala, pô, você imagina que vai cair, então vou aproveitar, vender aqui, exercer esse resultado, né, esse lucro, e depois você entra quando você acha que o preço Exato. é o que tá valendo. Ou tem momentos que eu nem volto, mesmo valendo. Por quê? Quando eu tiro uma ação, eu já tenho que colocar em outra. E aí, normalmente, eu olho uma outra que a gente usa muito... uma análise de Vol Invest, que a gente vai sempre buscar aquela que está bem esquecidinha, que ninguém está nem aí para ela, mas que ela tem um baita potencial de crescimento. E aquela lá, ela deu um crescimento muito louco, que ainda tem margem, que às vezes eu continuo naquela e não volto. Entendi. E tá tudo bem. Então, é você entender esses modelos, né? Eu tenho os setores que eu gosto de investir e a empresa, tanto faz. Eu não sou agarrado à empresa, eu sou agarrado para o setor. Para mim, o setor é importante. A empresa, quem estiver performando melhor, eu tô lá. Entende? Boa. Mais um insight aí também, né? Esse é o ponto. Olhar para as ações é assim. É você olhar como se fosse sócio, dono do negócio. Tem que performar, porque você quer o lucro. Se não performar, não faz sentido. Entendeu? Então, por isso que empresas, elas têm grandes executivos, têm uma pressão muito grande. Porque se não dá lucro, o que acontece? Não faz sentido. Porque quem trabalha na operação recebe um prolabore. É um salário, né? Mas o sócio que não trabalha na operação, ele fica esperando o lucro. Se ele investe num lugar e não vem o lucro, ele começa a pensar, pô, vou tirar meu dinheiro daqui e vou botar em outro lugar.
Já não está fazendo sentido esse investimento. Né? Então, essa é a cabeça de quem investe em ações. É uma cabeça empreendedora. É uma cabeça de sócio daquele negócio. É você olhar, querer melhorar, trazer... Você tem ideia? Eu mando e-mail pro RI quando eu vejo alguma coisa. Eu peço explicações. Porque, de fato, eu tô lá, entendeu? Eu faço parte, é o meu dinheiro. Como assim? Né? O RI, para quem não sabe, né, o relação com investidores. Então, Exato. é um canal que todo mundo, né, empresas que têm capital aberto, têm acesso, podem Mandar perguntar, e-mail. comunicar, tem muito material informativo lá, né? Exato. Então, você é o investidor, o sócio ativo que pergunta e tira dúvida. Que legal. Porque, pô, e por que isso? Porque eu já saí de, por exemplo, Itaúsa. Eu saí porque eles me deram uma resposta que para mim fez muito sentido pro modelo de negócio deles, mas que não fazia para minha tese de investimento. Eles não estavam mais distribuindo dividendos e começaram a reinvestir para comprar outras empresas. Né? Itaúsa é uma holding, ela compra participações de outras empresas. E eu falei, cara, animal. Para longo prazo isso aqui vai dar muito bom, porque depois vão distribuir muito mais. Mas nesse momento eu quero dividendos. Então tá tudo bem, eu saio. Quando eu entender que eles estão na hora de começar a distribuir, se eu ver que ainda tá com preço bom, eu entro de novo. Então, é você ter essa clareza e não ter aquele apego de mudaram o modelo, tá tudo bem, eles vão fazer o que é melhor para a gestão naquele momento que estão lá sentados na cadeira. Cara. Tá tudo certo. Se para você faz sentido como sócio, compra. Se não faz, vende e vai ver outra que faz sentido. É assim que funciona. Perfeito. Aqui você trouxe para a gente um bom direcionamento racional, um bom direcionamento técnico, né? Acho que a gente trouxe aqui pilares importantes para a gente avaliar uma empresa, uma ação e avaliar de forma numérica os resultados dela para a gente tomar a decisão de fica ou sai. Mas eu imagino, né, a gente sabe disso, que beleza, tô com meu checklist aqui na ponta da língua. Mas meu coração manda eu fazer outra coisa. Bate aquele medo, bate aquela insegurança. O famoso efeito manada, né? Não, mas será que eu analisei certo? Será que vai ser isso mesmo? E na dúvida a gente toma decisões, né, muito pelo impulso, muito pelo que a maioria está fazendo. O que você sugere? O que a gente pode direcionar os nossos profades aí a pensar, a cabeça nesse momento? Então, a parte racional, acho que demos check aqui. Mas nessa parte emocional, como lidar com esse frio na barriga dessa montanha-russa? Boa, tem duas coisas principais. Quando a emoção, ela tomou conta da razão, quer dizer que você vai tomar uma decisão que talvez não seja melhor. Porque tá muito na emoção. E aí que você falou, quando o coração tá mexendo. Às vezes é bom você ter um pouco desse sentimento, mas não sempre. E primeiro ponto é, se você sabe a parte técnica racional e você sentiu que você está sentindo muito que vai ser inclinado para emoção, o que os olhos não veem, o coração não sente. Para de ver tudo. Para de acompanhar o mercado. Deixa o teu dinheiro lá onde está. Mas e se o que tu já ia fazer besteira mesmo? Se você vai seguir direitinho o racional, vai. Não faz isso. Isso aí é um plano para você sair daquele... É dar um escape. É tipo o plano de contingência ali, o botão de emergência da Exato. esteira. Você seguiu, você sabe o que tem que fazer, mas seu coração tá mandando para outro lugar, aperta o botão vermelho da esteira. Fecha a corretora, vai fazer outras coisas, Boa. 1, 2 dias, respirou, mas nem conversa com ninguém sobre isso. Não fala no mercado. Beleza. Respirou, se você faz parte de grupos, como por exemplo o nosso Clube dos Bilionários, nossa mentoria para Faz Dames, a gente está orientando e trazendo essa tranquilidade. Tem terapeuta lá dentro. Então, tudo isso facilita. Mas quem não tem, tá sozinho, para de olhar. Beleza. Vamos pensar assim, parei de olhar, voltei, ou entrei e eu quero encarar, mas eu quero bater de frente. Faça perguntas que o teu racional vai tomar conta do emocional. Por exemplo, eu não estou perdendo dinheiro. Você tem que pensar assim, eu estou perdendo dinheiro ou só tive uma desvalorização? Que se eu não tirar, eu não perco dinheiro. Isso já deixa assim, verdade. Ou seja, o racional está começando a tomar conta, sabe? Verdade, eu não estou perdendo dinheiro. Só estou desvalorizado. Assim como aquela que eu estou ganhando muito, eu também não estou ganhando dinheiro. Então tá. É só se eu vender, né? Só se eu vender. Então tá. Então eu vou esperar. Ou seja, isso aqui me dá tranquilidade para quê? Mas deixa eu ver se é uma oportunidade ou não. Aí vai analisar. É uma oportunidade? Aí ela... Vou até comprar mais. Ou seja, já mudou, porque a razão tomou conta do negócio. Aí a emoção vai ao contrário. Vou comprar mais. Então isso é bom. Fazer perguntas que vão tirar a emoção do controle e vão trazer mais racionalidade. Que de fato você não vai perder dinheiro. E, assim, eu já tive... Na pandemia eu usei muito essa, né? Comigo mesmo. É pensar assim, cara, se todo esse dinheiro que tá negativo sumir da minha conta, eu morro, minha família morre?
Eu gosto dessa também. Sabe? Porque tu entra no racional assim, cara, não. Cara, eu tenho saúde, se eu perder o dinheiro todo, que o meu dinheiro todo não tá na bolsa, né? Eu sou louco. E espero que você também não seja quem tá aí ouvindo a gente. Mas o ponto principal é, o que eu faço? Simplesmente, cara, eu volto a trabalhar, eu sei fazer dinheiro e vou seguir minha vida. Ah, então tá. Então não é o fim do mundo se eu perder esse dinheiro, se aquilo lá... Ainda que aquilo lá vá até o zero, eu não perco nada. E uma outra muito boa é que a Bolsa de Valores é um investimento de alto risco, de fato, porque tem sobe e desce. Mas um investimento que é mais arriscado, e tem muitos mais brasileiros que tem, é empreender. Ter o seu próprio negócio é muito mais arriscado do que Bolsa de Valores, sabia? Sabia. Por quê? Para você que não sabe. Quando você tem o seu próprio negócio, se a tua empresa quebra, ou seja, ela não fica no zero, e você, não, vou fechar aqui as portas, tudo certo. Não, tu tem um passivo, que tem que pagar os funcionários, pagar o maquinário, pagar aluguel, pagar toda a estrutura que você tem. Não é só, vou fechar hoje e acabou, não quero mais brincar. Então, tu fica com um passivo financeiro muito grande. Quando você investe na bolsa, em ações, você não tem esse passivo. Quem tem são os majoritários. Então, a gente tem essa vantagem. A empresa pode quebrar. O máximo que a gente faz é zerar, ou seja, perder o que a gente investiu. Você nunca sai devendo, né? Eu não devo, exato. Então, assim, é um investimento que, quando a gente pensa nisso, tem gente que empreende e tem medo de investir na bolsa. Então, eu começo a ficar, faz sentido. Entendi. Então, é sempre assim, sempre faça perguntas que vai colocar o racional na frente, né? Eu gosto sempre de balancear, porque eu gosto um pouco da emoção também para tomar decisão, sabe? Porque senão a gente fica muito parado e a gente não toma atitude. Então, a atitude depende um pouquinho de emoção pra gente, vambora, se for só razão, a gente não pula de nenhum lugar, não dá o próximo passo, né? Então, se você consegue equilibrar isso, você vai conseguir evoluir muito no mercado financeiro, na tua vida pessoal, profissional, por aí vai. Muito bom. Acho que demos aqui um bom direcionamento, acho que uma boa tranquilizada, bons ensinamentos para as pessoas que não sabem o que fazer no momento de queda de bolsa. Então, como avaliar se é uma oportunidade ou um risco e como lidar com o coração, com as emoções nesse momento. Bom demais. Então, tá aí. Para você que estava com essa dúvida, comenta aqui pra gente se conseguiu te ajudar. Se tiver alguma outra dúvida, a gente vai começar a fazer podcasts assim mais direcionados, mais papum, para poder te ajudar bem, assim, profundo, mas vamos pensar, uma única pergunta, né? Mas foi bem profundo. Então, vai ser legal. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma, assim, que, cara, eu gostaria de que fizesse um quadro como esse aqui também. E a gente traz aqui, porque é algo que a gente vai começar a trabalhar, porque foi uma, na verdade, sugestão de muitos mentorados nossos, né? Pra gente começar a voltar a fazer nesse tipo. Mas os outros modelos também não acabam. E é isso, né? É isso, muito bom. Bom demais? Bom demais. Então não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho para ativar as notificações. Você que tá pelo YouTube, você que tá pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e segue a gente aí também. E não esquece, manda para um monte de gente que tá nos grupos do WhatsApp, porque isso aqui é ouro puro, tá bom? Então é isso, Pérez. Prazer ter você aqui de volta. Muito bom. Um grande abraço para vocês, muita produtividade financeira e bora evoluir!